Vanil aqui ontem, pregou com muita propriedade sobre o texto, falando sobre perseverança. E o texto fala sobre isso, sobre perseverança. Por isso que parece que o último versículo de Lucas não tem nada a ver com os 7 versículos que o antecedem, porque ele começa falando uma parábola do juiz iníquo e no final ele termina dizendo: e quando o Filho do Homem vier, colocar a fé na terra? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o que o Senhor está me querendo falar conosco é a respeito da perseverança. Aquela mulher, ela perseverou, mesmo recebendo um não, mesmo tudo sendo contrário, ela não saiu da sua posição, ela ficou ali, até que um dia ela obteve resposta, sem saber que iria ter resposta. Ela pediu, ela clamou, ela implorou, até que um dia, quando ela menos esperava, ela obteve resposta do seu clamor. E aí o próprio Jesus vai dizer: vocês precisam, é isso que ele está querendo falar no texto, vocês precisam perseverar, porque será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé no meio dos homens? Eu vou encontrar pessoas que estão esperando a minha palavra se cumprir na vida dele? E aí eu estava lembrando desse texto, dessa passagem, desse homem chamado Obed-Edom, um personagem bíblico que ele aparece na história bíblica assim, de repente. Um homem que não trazia com ele história nenhuma, passou a ter, daquele dia na frente, uma das histórias mais belas que nós lemos também na Bíblia. A arca estava em uma casa e ela vai ser agora transportada para o palácio. O rei Davi, ele vai transportar essa arca para o palácio. E no meio do caminho, essa arca, ela estava num carro de boi, e esse carro de boi vai balançar. A maioria conhece a história. Um homem, por nome de Uzá, vai observar que a arca escorrega de um lado para o outro e vai para cair. Não diz que ela caiu, diz que ela ia para cair. E ele, achando que estava fazendo algo bom, ele vai segurar a arca. E quando ele segura a arca, ele cai morto, porque ninguém podia tocar na arca a não ser os sacerdotes. E quando ele toca na arca, a Bíblia vai dizer que foi aberta nele uma rotura, ou seja, um buraco nele, ao ponto de dar para ver de um lado para o outro. Um tiro de bazuca, né? Mais ou menos. Fez um buraco e ele caiu morto na hora. Quando o rei Davi vê aquilo ali, o medo toma conta de todo mundo, e ninguém quer chegar perto da arca. Pensa comigo, devem ter olhado assim em volta e viram uma casa. A casa mais próxima da onde estava a arca era a casa de Obed-Edom. A casa mais próxima era a casa de Obed-Edom. Começou a história dele. Entra Obed-Edom na história. Até então ninguém ouvia falar, ninguém sabia. Obed-Edom tinha sua casa, sua família. Obed-Edom fazia parte do povo de Deus, sim, mas era um homem sem história, um homem que não tinha nenhuma notoriedade no meio de Israel. Mas daquele momento em diante, a casa dele era o local mais próximo, porque ninguém queria colocar a arca em sua casa, nem o rei queria mais trazê-la para o palácio.
nem o rei queria mais trazê-la. A arca agora vai ficar na casa de Obed-Edom. E interessante dizer que Deus, ele não é um ser mau ao ponto das pessoas acharem que Deus matou o Zapo, que quis matar. As pessoas esquecem que Deus, ele primeiro nos ensina, depois ele nos cobra. Então, se existe alguma cobrança de Deus na vida de alguém aqui dentro, ou que você conhece, ele foi ensinado, ele não quer obedecer o ensinamento que lhe foi dado. Isso é simples. Deus não é nenhum déspota que tem prazer de ver a tristeza e a derrota na vida daquele que o serve. Não, Deus não é esse tipo de ser. E a arca, ela foi feita, um dia desse, eu falei sobre isso aqui, com argolas laterais para passar varais por dentro dessas argolas, para que sacerdotes pudessem carregá-la. Então a arca, ela nunca foi feita para ser carregada em carro de boi, ela foi feita para ser carregada nos ombros dos sacerdotes. É interessante falar que carregar num carro de boi é uma coisa, no ombro é outra. No ombro você entende que Deus está falando de responsabilidade. Deus quer contato com os seus servos. O que Deus quer é zelo, é cuidado. Quando você coloca algum peso, alguma caixa na mala do seu carro, você fica preocupado? Fica preocupado? Eu não fico. Eu boto, amarro, se tem tampa, eu tampo aquilo ali, passo uma, se começar a passar uma corda, eu passo. Botei na mala do carro. Você está carregando com peso? Você. Não, quem está carregando é quem? Você só está com o pé no acelerador. Passou lá em um carro de boi, então, e eles estavam carregando algum peso? Quem estava carregando era o boi. Só tinha um homem na frente carregando, ou norteando os bois. E aquela arca estava ali dentro, solta. Se você parar e observar o texto, examinar com cuidado, você vai ver que para essa arca balançar, eles não tiveram o mínimo cuidado com o transporte da arca, nem amarrado em corda eles amarraram. Eles colocaram em cima do carro de boi e largaram aquilo solto ali em cima. E todas as vezes que ela passava no buraco, todas as vezes que ela passava em uma depressão, o carro balançava e automaticamente aquela arca corria, escorregava ali por cima e ia cair, é claro. Agora, o problema não era a arca estar desamarrada, o problema é que Deus queria que a arca estivesse no ombro dos sacerdotes, porque a arca, ela simbolizava a glória de Deus no meio de Israel. Deus não criou a sua glória, não quer que a sua glória ande dentro daqueles carros que estão ali fora. Deus não quer que a sua glória ande dentro de um ônibus. Deus quer que a sua glória ande sobre os seus ombros. Você está entendendo? Deus quer que a sua presença ande sobre a sua vida, para que você entenda que aonde você vai, a glória de Deus vai junto com você. E o interessante era que eles começaram a cantar e começaram a se esquecer da arca, porque para observar que a arca estava a ponto de cair, ninguém estava observando nada. Estava todo mundo fazendo, era uma bagunça. E aí eu entendo uma coisa simples: nem todo mundo que diz que está adorando, cantando, nem todo mundo que diz que está cantando, está adorando. Tem gente que canta muito bonito, tem gente que é uma maravilha, né? Agora nós vemos os shows gospels, não é isso? Aonde que está na Bíblia a ordem para fazer show? Não tem isso na Bíblia. Não é, aquilo lá é coisa humana, aquilo lá é coisa de homem. Deus não participa dessas coisas. A glória para Deus, o louvor para Deus é muito diferente. É feito com reverência. A glória dada a Deus é feita com cuidado,
para que o nome dele seja exaltado naquele momento. Ninguém está ali para adorar qualquer um, não. Está se adorando ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que vive e que reina para todo sempre. Você está entendendo isso? A arca estava sendo transportada para o palácio, mas eles estavam fazendo uns cantos pela rua, de qualquer jeito, de qualquer forma, e Deus não quer de qualquer jeito, Deus não quer de qualquer forma. Deus quer o melhor que você tem, seja dada para Ele, seja o que for, seja glória, seja louvor, seja dado o melhor que você tem, não é qualquer coisa. Não se dá glória e nem se canta para que o irmão da direita veja, nem que para o irmão da esquerda veja. Ei, se adore a Ele para que Ele mesmo veja o louvor que sai da sua boca. Então não adianta o pastor aqui pregar e daqui um pouco olhar e dizer: ei, Rômulo, você achou que eu preguei bem? O que você achou? Ficou bom? Ei, Permito José, como é que foi? Gostou mesmo do que eu preguei? Não, eles não têm que gostar. Quem tem que gostar é o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem um hino que diz assim, não tem? Porque dele, para ele são. Não tem um hino assim? Porque dele, por ele, para ele são feitas todas as coisas. Ei, você não se arrumou para vir aqui mostrar que você está bonito ou bonita. Você se arrumou para Ele, para Ele. Você se arrumou para adorar a Ele. Você está aqui nessa noite, quando você levanta a mão e dá um glória, não é para que eu veja, é para que Ele veja que você está o adorando. E isto custou a vida de um homem usado. A arca foi colocada na casa de Obed-Edom. Obed-Edom é uma pessoa simples. Quando falaram com ele: coloca a arca na sua casa, ele podia ter dito: peraí, calma aí. Lembra do seu Madruga? Peraí, calma aí, calma lá, peraí. Não, peraí. Acabou de matar o menino? Eu tenho esposa, eu tenho filho, vai que uma criança dessa entra dentro da sala ou do quarto onde está a arca e toca na arca e mata a minha família? Ele não pensou duas vezes. Ele entendeu uma coisa simples: as coisas de Deus têm que ser tratadas com seriedade, seja no templo ou dentro de casa. A seriedade das coisas de Deus, eu vou repetir, tem que ser tratada com seriedade. A seriedade das coisas de Deus tem que ser tratada com seriedade no templo e na sua casa também. E ele sabia de uma coisa: vou botar na minha casa e vou cuidar como se eu estivesse lá no templo. Eu não tenho nome nenhum, mas eu vou cuidar. Se Deus não quer que toque na arca, eu não vou tocar. A minha família não vai tocar, mas eu vou cuidar. Eu vou fazer a vontade de Deus. Enquanto esta oportunidade me for dada ou mantida na minha vida, eu vou honrar ela para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Tem pessoas que ele gosta de aparecer, ele não gosta de responsabilidade, né? E tem pessoas que gostam tanto de aparecer que ele sabe muito falar mal. Mas quando você chega para ele e fala assim: cuida desse negócio aí para mim. Não, peraí, vamos orar primeiro, né? Eu não esqueço da história de um obreiro que chegou aqui e falou assim: não, eu sou homem de Deus, eu não tenho oportunidade aqui. Eu falei: é mesmo? Ei, irmão, vou fazer o seguinte: daqui para frente você vai abrir todos os cultos aqui da igreja comigo. Quarta, sexta e domingo. Você que vai abrir. Você vai chegar, você vai cantar os hinos, você vai orar, cantar os hinos, e quando chegar um presbítero, você passa a direção do culto para ele, ou se eu estiver, passa para mim. Tá bom? Ele disse: não, calma aí, peraí. Eu também não é assim também. Eu falei: ué, mas você não falou que você não tem oportunidade?
Não, mas eu vou orar primeiro. Não precisa orar. Quem está falando com você é o mensageiro do céu, é o anjo da igreja. Antes de você orar, o Eterno já está manifestando através de mim a vontade dele. Diz isso, abre o culto. Não, calma aí que eu vou ver primeiro, porque eu estou esperando até hoje. Porque uma coisa, irmão, é você chegar e abrir o culto um dia. Outra coisa é você chegar há 13 anos como eu estou fazendo. É diferente. Entendeu? É diferente. É muito diferente. É muito diferente. Obed-Edom olhou e disse: eu vou cuidar. Tem responsabilidade? Tem, eu vou cuidar. Dá para você fazer? Dá. Dá para botar na sua casa? Dá. Você vai cuidar? Vou. Você vai manter tudo direitinho até o dia que a gente chegar de lá? Vou fazer do jeito que o senhor quer que seja feito. Vou dar o meu jeito. Vou tentar fazer. Essa semana eu recebi uma incumbência assim, o pastor até comentou hoje, interessante. Terça-feira o culto na sede acabou à noite e eu fui cumprimentar o pastor, cumprimentei e falei: ô meu chefe, olha o senhor está cansado. Eu vi no semblante dele que estava cansado. Ele disse: é verdade, essa correria, estou cansado. Você me ajuda? Eu falei: eu e minha amiga. Claro que sim, meu pastor. Compra os cálices para mim. Ele da ceia? Eu preciso de 2.000 cálices. Ou cálices. Daquele que já vem com um pão, aquelezinho. Eu falei: tá bom. Posso dormir? Eu falei: em paz. Eu não vou dormir, pastor. Aí também comecei a não deixar algumas pessoas dormir. Já cheguei em casa e falei: ô meu amigo! Falei: vai ter. Pastor, não tem não. Ó, pastor, ninguém tem esse negócio por aqui não. Rapaz. Mas eu vou mandar uns telefones na loja, mandou um cara de telefone para mim. Eu no outro dia liguei para todo mundo. Mas todo mundo, liguei para todo mundo, e só ouvi assim: não entendo esse negócio não. Eu falei: Jesus de Nazaré, e está passando, e passou quarta, e não consegui nada, passou quinta. Eu falei: ô meu Pai do céu, como é que vai ser o negócio? É domingo, eu preciso de pouca coisa, só preciso de 2.000 cálices. Pouca coisa, como é que eu vou achar? De Rio Bonito para cá eu vim varrendo, e não achei nada. E aí, meu irmão, olha como é que Deus faz as coisas. Deus traz um irmão para congregar aqui, um casal, que mora em Rio das Ostras. E me veio o nome do irmão na cabeça. Falei: ô Jesus, é o último tiro que eu vou dar. Se não conseguir, eu vou ter que ligar para o chefe e falar que não conseguiu. Que vergonha. Liguei: meu irmão, ô meu pastor, o que eu posso ajudar o senhor? Eu falei: meu irmão, essa é a minha esperança. Nossa esperança. Meu irmão, tem alguma loja aí de artigos evangélicos que você conhece, que seja grande, uma loja que eu preciso daqueles cálices, se você consegue o campo aqui para amanhã, irmão, eu preciso disso para amanhã, no máximo até sexta-feira. Isso era quarta de noite. Ele disse: pastor, me dá 10 minutos. E foram os 10 minutos mais longos da minha vida. E com 10 minutos eu vi uma mensagem chegar no meu celular com um contato. E o sobrenome do contato era assim: Santa Ceia. Olha o cara. Liguei para o cara. Liguei. E o telefone do cara deu um sacanagem. O troço não funcionava, não chamava. E daqui a pouco o meu telefone começou a ter que manifestar. Eu falei: te repreendo. Você não. Quando foi lá com as 10 horas da noite, o cara me responde. 9 horas da noite, o cara me responde. Quinta-feira, me responde: ô, posso ajudar o senhor, pastor? Mandou uma mensagem. Eu disse: meu irmão, me perdoa a insistência.
contei a situação com ele, falou assim, chegou aí um contato do telefone do senhor? Eu falei, chegou. Eu olhei, ele chegou. Então, liga para esse número aí. Meu pai do céu. Que hora que eu posso ligar? Agora. Liguei. Pega uma irmã. Liguei. Ô pastor, pai, senhor, minha irmã, me perdoa. Pelo amor de Deus, tem alguém que não vai incomodar os outros, sou eu. Pelo amor de Deus, me perdoa. Fala para o irmão do teu lado. A mensagem é sobre perseverança. Me perdoa, menino, por favor. Não, pastor, fique em paz. O que eu posso ajudar o senhor? Irmã, me deram essa comida da senhora. Eu preciso de 2.000 casas. E eu não tenho a quem mais recorrer. O senhor ligou para a pessoa certa, pastor. Nós aqui que somos o distribuidor de toda a região dos lagos. Quem fornece toda a região dos lagos somos nós. Eu falei, Deus. Aí eu já respirei. O senhor tem uma ideia, eu entreguei ontem 25.000 cálices. Falei, deu alegria, mas deu tristeza. Falei, acabou. Falei, será que essa senhora tem só 2.000 para mim? O senhor me dá 5 minutos? Sangue de Jesus. Pastor, tem sim, glória a Jesus, graças a Deus. Só tem um problema, meu pai do céu. Eu não tenho como levar isso aí para o senhor, não. Só semana que vem, manda a localização para mim, que amanhã de manhã eu estou na casa do senhor. Aonde for a loja, onde tiver, não é aqui em Rio das Ostras, fica à vontade. Eu estou indo na barra, manda, posso ir aí? Ela, pode. Eu falei, bom, irmão, quando Deus abre a porta, você precisa pular, irmão, os 2 pés juntinhos para dentro, né? Eu falei, já que a senhora me deu o preço, eu falei, já que a senhora não pode trazer, eu tenho que buscar, me dá um desconto aí. Ela disse, eu estou vendo que o senhor é negociador. Toma aqui o desconto, amanhã eu estou aí. Saí daqui 8h30 da manhã, 8 horas, botei minha namorada no carro, vamos passear. Eu fui. E lá na casa, eu enchi a mala da caminhonete de caixa, 42 caixas. 42 caixas. Quando estou vindo embora, aí eu dei notícia para o irmão, agradeci o irmão me liga de volta. Não, o senhor não vai embora assim não, o senhor vai vir almoçar comigo. Não, ainda comi um peixe assado, você quer saber? Eu comi um peixe assado trabalhando, você quer saber? Só para envergonhar o adversário e ele ficar manifestado. Fala para o irmão, não desista. Obed-Edom tinha tudo para desistir. E o texto vai me dizer que depois que a arca fica na casa dele, deixa eu correr para terminar. Você leu comigo que a arca ficou lá por 3 meses, está ali no texto. Por 3 meses. E o que é que Deus fez com a casa dele? Deus abençoou a casa de Obed-Edom e mais o quê? Deus abençoou dentro de casa, abençoou a sua família, abençoou tudo que ele tinha dentro de casa, e Deus viu que ele estava fazendo aquilo ali com muito cuidado, falou, agora eu vou abençoar aonde é os domínios de Obed-Edom, onde ele trabalha, onde ele frequenta, tudo que estava à volta da sua casa. Você já percebeu como que é diferente uma pessoa que é perseverante na obra de Deus? Aonde ele chega as coisas acontecem, aonde ele chega Deus abençoa, sabe por quê? Ele sempre tem uma palavra de ânimo. Gente perseverante, ele não tem palavra de derrota. Deus falou, mas vamos ver se vai dar certo. Irmão, por que você está assim todo desengonçado? Gente que não é perseverante anda todo desengonçado, viu? Todo desengonçado, até para vestir é ruim. Perseverante não. Ele pode estar com a roupinha velha, batida, pode estar com aquela roupa que já venceu muitas batalhas, e você vê pelo marca no estilo que levou. Mas quando ele vai
passa. Eu lembro que eu tinha o primeiro terno que eu tive, minha sogra que me deu. E eu não tinha mais o que fazer com aquele terno. Aí, na época, tinha uma tinturaria, era um homem ali, onde era a antiga Macrovan. E eu levava aquele paletó lá para pintar. E eles metiam a tinta, era preto, metiam a tinta naquele paletó, ficava igual essa caixa de som aqui, grossa. E eu botava aquele terno assim. Quando eu chegava na igreja, era diácono na igreja, quando eu chegava na igreja, o irmão olhava e falava assim: terno novo, hein? E eu não falei nada, eu disse para ele que é novo. Eu mostrei para ele que é novo, ele que falou que é novo, eu não estou falando nada, cara, que é. Pensa o que quiser. Aquele terno, se eu soltasse ele ia para a igreja sozinho. Só tinha aquele. Mas tem gente que ele pode comprar uma roupa nova, o camarada, irmão, ele fala tão mal das coisas que estão ao seu redor, que ele pode estar vestido de ouro. Você olha para ele e parece que ele rolou na areia. Eu conheço, você conhece gente assim? Eu conheço gente assim. Mas a gente só vive falando maldição, só vive reclamando da vida, tudo está ruim. Se der um café para ele que estiver frio, fala café frio não presta. Mas se der um café ele quente, igual a minha avó fazia o café, depois botava no fogo, fervia o café e fazia aquela cinta branca por cima. Você já viu? Quando você pega, tu faz na língua. Você fica com a língua, parece que tem um plástico na língua, né? Você fica passando com o céu na boca assim, que fica 3, 4 dias ruim, a língua queimada, né? Se você toma um café, você fala assim: Deus me livre, você quer me matar? Não sabe o que quer. Se você bota pouco açúcar no suco para ele, ele diz: isso não vale nada, está muito enxavido. Se você deixa doce, ele fala assim: vai me dar uma diabetes. Eu não sei como é que você consegue beber desse jeito. Ei, rapaz, vê o que você quer da vida. Para de reclamar. Tem muita gente que não tem nem com açúcar e nem sem açúcar para beber, e está abrindo a boca e dando glória a Deus. Você tem muito. Obed-Edom estava lá, irmão, e Deus abençoou na vida dele. Fala para ele assim, fala para o irmão, só que a alegria dele durou pouco. Ai, a alegria dele durou pouco. Se você pular nos capítulos à frente, 14, 15, vai começar os preparativos para tirar a arca da casa de Obed-Edom. E o negócio ficou tão sério que a notícia correu. Quando você está na prova, quando você está na luta, ninguém quer falar nem seu nome. Mas quando as coisas começam a melhorar, um começa a tocar o outro longe de você e fala assim: já viu como é que está fulano? Já viu? Está puro não, hein? As coisas começaram a melhorar. O Obed-Edom fez um negócio na casa dele interessante. A casa de Obed-Edom foi montado na casa dele, porque a arca estava lá, um sistema de turnos, de escala, como no templo, como no tabernáculo. Se montou, e você pode pegar o texto dele, que eu estou te falando, até porteiro para a casa de Obed-Edom. Pensa, o camarada que não tinha nada, agora chegava em casa, sabe quem tinha na porta da dele? 2 porteiros. Se fosse outras pessoas com outro entendimento, faria o que eu vejo muitos fazerem hoje. Rapaz, Deus abençoou tanto a minha casa que até porteiro agora tem. E o Obed-Edom entrava, saía. Só que um dia o Obed-Edom falou: não, arruma para mim, eu quero ficar de porteiro também. E você vai ler aqui no texto que a casa de Obed-Edom, ele foi colocado lá o porteiro também. Capítulo 15, por favor, para ele terminar, caminhar até. De 1 Crônicos, tá? Versículo 24. Eu vou ler aqui, ela vai botar na tela. E Sebanias, e Josafá, e Netanel, e Amazai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Olha quem está no final aí. E quem? E Obed e
Gerias, porteiro da arca. Tem gente que Deus exalta um pouquinho ele e esquece de onde ele veio. Obed-Edom tinha porteiro na casa dele, mas ele se colocou como porteiro também. Ele falou: do mesmo jeito que eu sirvo a Deus dentro da casa dele, eu vou servir a Deus dentro da minha casa. Eu vou continuar trabalhando com ele do mesmo jeito dentro da minha casa também. Eu não vou mudar o meu temperamento, eu não vou mudar o meu comportamento, porque Deus está mudando a minha vida. Pelo contrário, eu vou continuar sendo humilde na presença do Deus Todo-Poderoso. Olha, ser humilde não tem nada a ver com roupa não, tá? Porque tem gente que anda com a roupa velha, ruim, mas é arrogante, presunçoso, trata as pessoas mal. E já tem outros que andam bem vestido e trata todo mundo bem. Então não confunda. Quando você vê alguém assim com a roupa bem, você não fica assim: isso é humilde. Não confunda, lidar com a pessoa primeiro. Vai lidando com ela para você ver, tá? Ele foi cuidando, foi trabalhando, até que um dia a arca foi tirada da casa dele, porque chegou no ouvido do rei uma conversa dizendo: Deus abençoou a casa de Obed-Edom, o negócio lá está bem. E começou-se a planejar a tirar a arca da casa de Obed-Edom. O capítulo 16 vai dizer que eles começam a tirar a arca da casa. Se preparam para tirar a arca. Sabe o que ia acontecer tirando a arca da casa de Obed-Edom? Ele já tinha acostumado a estar perto da glória de Deus, perto da porta, guardando a arca. Ele não saía daqui, ele estava aqui, a arca estava ali, de volta e meia dava para ele dar uma olhadinha para a arca. Volta e meia ele dava para olhar a arca. Não podia tocar, mas está aqui em casa. Aleluia, glória a Deus, está aqui em casa. Passava na porta para lá, quem sabe com uma criança, um menino vinha: pai, vai brincar para lá. Aqui não, aqui está a glória de Deus. Não brinca desse negócio aqui não, já morreu gente com isso aqui. Aqui está a glória de Deus, eu vou cuidar da glória de Deus aqui na minha casa. Cuida da glória de Deus dentro da sua casa. Mantenha a glória de Deus. Sabe quem é o guardião da glória de Deus dentro da sua casa? É o Senhor, é a senhora. Não diga que a glória de Deus, que a presença de Deus se afastou da sua casa, porque o irmão fulano tirou, ciclano falou mal de você. Não, quem deixou a glória de Deus embora da sua casa foi você. Não foi Ana, meu. E agora Davi vai se preocupar a levantar a comitiva certa de levar. Agora ele vai chamar os sacerdotes com os varais, botar no ombro. Ele vai se preocupar em fazer os sacrifícios pelo caminho, e vai se preocupar também em chamar os músicos reais, os músicos do templo, para que pudessem adorar a Deus, enquanto a arca fosse caminhando para dentro do palácio, ou da tenda que estava sendo preparada para ela. Acabou a serventia de Obed-Edom, não tem mais jeito. Fala para o irmão do teu lado aí: só que Obed-Edom se acostumou com a glória. Acostumou. Bom, ele não queria sair de perto. Irmão, e quem uma vez prova da presença de Deus não quer se afastar. Mas podem fazer o que quiser. Parece até que eu estou vendo o sacerdote chegando: Obed-Edom, obrigado, tá? Deus abençoe, tá? Mas acabou a serventia, agora nós vamos levar, tá? Você pode ficar tranquilo na sua casa. O perigo passou, pensando ele que estava fazendo um bem com Obed-Edom. A tristeza do homem. E nessa comitiva que se preparava, não ia ter porteiro, só ia ter sacerdotes, e o mais próximo da arca eram os sacerdotes agora. Depois dos sacerdotes, os músicos. Obed-Edom acostumado a tocar instrumento de corda igual eu. Boi, cavalo,
ferimento corta. O sacerdote não dava, não tinha nem como. Eu gosto desse cara aqui. Ele olha, pensa. Aí eu peço para você abrir a sua Bíblia de novo. No livro das Crônicas. Pula para o capítulo 16. Ajuda, meu Renato. Você vai marcando isso aí na sua vida. Olha como a pessoa é perseverante. Ele queria estar perto do mundo agora. Versículo 5. 1 Crônicas 16 e 5. Asaf era o chefe. Não está escrito aí? Era Asaf o chefe. Zacarias era o segundo. Era aquele que era o vice dele. Depois dele, Jeiel e Sebirabote. Jeiel e Matitias e Eliabe e Benaia. E quem? Cara, é terrível. O cara é terrível. Não, é porteiro, calma aí. E Jeiel com Alaúde e com esses camaradas aqui, junto com Obed-edom, ou tinha Alaúde ou tinha Arpa. Meu irmão, ainda que Obed-edom não soubesse tocar um alaúde, um arpa, mas pega outro instrumento. Você já imaginou se todo mundo tocasse violão na igreja, como é que seria? Você já imaginou se todo mundo tocasse teclado aqui na igreja, como é que seria? Você já imaginou se só existisse um instrumento? Tem um hino que eu coloco ali no carro para ouvir. Aí toda vez que eu escuto, eu estou com meu filho no carro, eu fico rindo. Porque ele tem um instrumento, um Tiago, Gabriel. E o cara, eu já vi o cara tocando aqui, é dois pauzinhos assim, o cara fica batendo. É dois pauzinhos mesmo, mas é um instrumento, eu não sei o nome daquilo, depois você vê. E dá para escutar nitidamente no hino, aquele cara tocando aqui. E eu falo para o Felipe, isso aí estava bom para mim. Você fala para o mundo lá, dá para você fazer alguma coisa? A gente não faz porque não quer. Dá para fazer alguma coisa? A obra de Deus sempre tem alguma coisa que a gente consegue se encaixar nela. Está entendendo? Pensaram que ia acabar com Obed-edom. Mas lá no meio dos músicos está Obed-edom. Os sacerdotes passavam. Os sacerdotes iam com a arca no ombro. Alguém pensando, rapaz, agora eu quero ver, Obed-edom vai para casa, foi lá para casa. Quando olharam no meio dos músicos, está Obed-edom lá no meio dos músicos. Tanguelani, vamos embora. Eu não sei se era um chocalho, eu não sei o que, eu não sei o que esse negócio de alaúde, não é não. Eu não sei o que, eu sei que ele estava com um negócio desse tamanho tocando. Dá para fazer alguma coisa. Ei, a obra de Deus tem muita coisa para ser feita. Sabe qual é a diferença de Obed-edom para o povo de hoje? É que Obed-edom não estava preocupado em aparecer. Obed-edom estava preocupado em estar perto da glória de Deus. É diferente. Eu quero fazer alguma coisa para Deus. Eu quero ser útil para Deus. Irmão, eu estava hoje, sabe trabalhando de quê hoje? De diácono. Eu estava trabalhando hoje de diácono, ontem de diácono. Eu vi a diaconisa vai ser consagrada hoje, sobe, meu pastor, eu posso ajudar? Eu fico angustiado. Tem gente que está vendo o mar pegando fogo. Ele fica assim, deixa que eu quero comer peixe cozido. Ele fica aqui, ele não mete a mão para ajudar. Irmão, levanta e resplandece, porque a glória de Deus vem nascendo sobre você. Não deixa as coisas se acabarem ao seu redor. Vão tentar te parar, vão. Mas você precisa perseverar. Obed-edom acostumou a ser porteiro. Está na casa de Deus. Botaram a arca lá na tenda. Alguém deve ter olhado dentro de agora, eu quero ver. No tabernáculo. Agora não tem jeito. Lá tem os músicos de lá, fixos.
Ele vai chegar, cada um vai estar com o instrumento na mão, ele vai ter que fazer o quê? Irmão, quantas das vezes já tentaram fazer isso comigo? Não, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Não pode sentar aí. Tá bom, eu sento para cá. Não, mas tem gente, tem lugar, não tem problema, eu vou para cá. Aí tem alguém, eu vou para o lado de cá. Não tem problema, mas para fora ninguém me bota. Você entendeu ou não? Tem gente que fica arrumando desculpa para tudo. Aí eu não vou na igreja porque fulano não fala comigo, esse grande ninguém fala comigo. E você fala com alguém? Não, se eu quero que os outros falem comigo, eu falo com os outros. Pastor, eu sei que tem que fulano não fala comigo, fulano passa por mim. Sabe o que você tem que fazer? Quando fulano vier, você, oi, Pai do Senhor. Não falou, pastor, fala amanhã de novo. E aí, Pai do Senhor? E aí? Até uma hora que ele vai dizer assim. Vai dizer. Até uma hora então ele vai cair estumando, endemoniado, com as mãos tortas assim. Aí você pula em cima. Aí segura assim, grita, sai, diabo! Ele vai levantar liberto. Para de botar culpa nos outros. O vendedor não dá para você tocar mais nada, não. É mesmo? Então eu falei, bom, eu não tenho mais oportunidade. Vamos ler o versículo para terminar? Nós lemos o 5, não foi? No mesmo capítulo. 38, por favor. 16, 38, por favor. E mais? Com seus 60 e este filho de Gidutum e Osa deixou por tinha mais 68 com ele. Sabe quem que foi escolhido para voltar a ser porteiro? Obed-Edom. Irmão, como? Vamos tentar te parar mesmo. Vamos tentar fazer você chorar mesmo. Vamos te irritar mesmo. E tudo que o diabo quer é que você dê atenção a esses negocinhos. Tudo que Satanás quer é que você fique. Um dia eu dei um lugar, eu sempre fiz isso, sempre respeitei os mais velhos. Aí chegou um pastor novo no campo, novo assim, vim congregar há pouco tempo, com 84 anos. Ele chegou, nem sabia o nome dele. Foi recebido em comunhão. Chegou, olhou assim para o altar, não tinha mais lugar, eu me levantei, falei, por favor, senta aqui. E desci. A gente quando dá lugar para alguém, a gente não fica assim com a pessoa, não, ó. Nunca faça isso, ó. Quer sentar aqui? Quer sentar aqui? Não, quer sentar aqui? Não se dá lugar aos outros assim. Por favor, senta aqui. E sai de perto. E deixa o lugar lá. Né? E eu saí. Quando eu vou passar perto dele, ele agarra no meu braço e fala assim: eu estou velho, mas não estou morto, não. Eu olhei. Segurei no braço dele também. E disse: a questão não está velho ou está morto. A questão é que um dia quero chegar à idade do Senhor e ser honrado do jeito que o Senhor está sendo honrado aqui hoje. Deus abençoe. E desci do altar. Ele sentou lá, passou o culto todo olhando para mim, engolindo um negócio seco. Não onde eu fiquei, porque o presidente mandou uma outra cadeira e botou eu sentado. Não deixou eu ficar lá e botou num lugar melhor do que o que eu estava. E acabou o culto, ele veio e disse: eu acho que o senhor me entendeu mal. Eu falei: não entendi o senhor mal. Deus abençoe o senhor. Mas fique tranquilo. Pastor, fica tranquilo o quê? Nada, não falei nada. Só que até hoje não tem mais lugar para sentar.
Ele não está morto, filho. Eu vou ficar sem dormir. Paga de ser bobo. Vão tentar passar rasteiro em você, não é na igreja não, é no teu trabalho, é no meio da tua vizinhança, é na rua que você mora, é no meio das suas amigas, são no meio dos seus amigos, do colega de trabalho, aquela pessoa que dá tapinha nas suas costas e diz assim: rapaz, eu estou com você no ar, eu estou contigo. Essa pessoa, ela pode tentar te dar uma rasteira, fazer você chorar, te entristecer, para você sair daquela posição. Sabe por quê? Porque a posição que você está não é o cargo que você ocupa, é a posição que você está. Cargo é uma coisa, posição é outra. Ela incomoda por causa da tua postura, pelo jeito que você age, pela seriedade das coisas que você faz. Isso incomoda quem está à direita, quem está à esquerda, quem está à frente, quem está atrás.